Boa tarde a todos. A gente está chegando agora na parte final dessa nossa discussão dos itens para desapegar e itens para apegar. E a gente começou hoje de manhã a falar sobre o que a gente deveria incluir nas nossas vidas. Aqueles que têm o papel e estão acompanhando, podem olhar. Nós vamos entoar o verso que fala dessas 6 qualidades que trazem sucesso e aceleram o nosso caminho espiritual de yoga. Eu canto e vocês repetem. Utsaha sahasa dhairyat sahasa dhairyat tatvakshanat cha nishchayat jana sangha parityagat shadviryoga prasidyati. Vamos mais uma vez. Porque essas são as qualidades positivas. A gente tem que estar meio... O primeiro é coragem, então não tem problema. Utsaha sahasa dhairyat tatvasana cha nishchayat jana sangha parityagat shadviryoga prasidyati. As seguintes 6 qualidades trazem rápido sucesso em yoga: entusiasmo, coragem, paciência ou perseverança, essência de sabedoria, fé ou firmeza, e a renúncia da companhia dos outros. O que eu estou fazendo aqui? Então, hoje de manhã, a gente ouviu sobre Utsaha, que mais? Sahasa e Dhairya. Coragem, paciência e entusiasmo. Agora nós vamos para o 4º item. E esse 4º item é chamado de, eu falo e vocês repetem, Tattva-gyana. Vamos entender o que significa isso. Alguém sabe o que significa Gyana? Sabedoria, conhecimento. Então, Tattva-gyana Tattva pode ser essência ou real. Então, Tattva-gyana é ou sabedoria real ou sabedoria essencial. Ou pode ser também sabedoria aplicada. Todo mundo gosta de saber. Todo mundo quer saber. Alguém pode me dizer o que é sabedoria? Sabedoria é quando a gente aplica em nossas vidas o conhecimento. Legal. Então, por exemplo, se a gente está aqui conversando e eu falo para vocês, Sahasa é coragem, isso é sabedoria ou não? Vocês decoraram, por exemplo, vocês decoraram 6 itens. É sabedoria ou não? Isso é conhecimento. Então, o processo da sabedoria vem do conhecimento, mas implica uma utilização desse conhecimento até que se transforma em parte das nossas vidas, e aí, então, é sabedoria. E esse processo é chamado de? Qual é esse processo de transformar? Educação. Essa pessoa é extremamente educada. Será? Pode ser conscientização? Pode ser. É que o Gurudev chamava de educação. E eu nunca entendia porque ele ficava falando, você tem que crescer e tem que ser muito bem educado. Eu falei, mas por que ele fica só falando desse negócio? Ele fica querendo que os outros vão para a faculdade e fala de espiritualidade, mas depois eu entendi o que ele fala. Eu quero você muito bem educado. Ele falava do Guruji sempre nas palestras. He's well educated.
Aí eu pensava, ele é formado em economia, é professor, mas não era essa a educação que ele estava falando, e é isso. Então, quanto mais você tiver a capacidade de receber conhecimento, digerir e aplicar e transformar isso em sabedoria, você é mais educado. Não é só saber usar o talher na mesa, ou well educated. E, além disso, da diferença entre conhecimento e sabedoria, a gente tem também tipos diferentes de conhecimento ou de sabedoria. Uma vez, Ramakrishna Paramahansa, ele era iletrado, ele não sabia nem ler nem escrever. Chegou um grande erudito que era dono de uma escola, ele era extremamente intelectual. E a esposa dele era analfabeta. E aí, Ramakrishna, já sabendo do orgulho dele, perguntou para ele, fala um pouquinho da sua esposa, e aí, ela tem conhecimento ou não? Ele baixou a cabeça com vergonha e falou, mestre, ela é avidya, ela é ignorante. Porque para ele o que era conhecimento ou sabedoria? Era tudo que ele sabia e que ela não sabia. Então ele ficou envergonhado. Aí o Ramakrishna riu na cara dele, mas uma gargalhada mesmo, e falou assim, ela é ignorante, e você é o quê? Sábio? O que você tem é sabedoria ou não? Esse discípulo foi o que escreveu o Evangelho de Ramakrishna. Ele chama M. Mahendra Gupta. Ele escrevendo, ele falou assim, eu queria morrer naquela hora. Eu estufei meu peito para falar que a minha esposa era ignorante, porque a luz ia vir toda para mim e eu levei uma bomba dele na hora. Primeira conversa que eu tive com ele. Que tipo de sabedoria a gente quer nas nossas vidas e a gente deveria buscar? 2 tipos existem. Eu falo e vocês repetem. Paravidya, aparavidya. Vidya é conhecimento. Para é supremo. E a é negação, então não suprema. Então, 2 tipos de conhecimento. A paravidya é o conhecimento secular, que eu preciso. Como viver, como cozinhar, como dirigir um carro, como tratar de um paciente e assim por diante. Tudo que eu tenho que desenvolver no mundo para viver bem, com conforto, com saúde, para tecnologia, para desenvolvimento da humanidade, é a paravidya, o não supremo. E o que é o paravidya? Espiritualidade, aquilo que leva a gente para o supremo, para a realidade. Mas se a gente parar para pensar, a grande maioria das pessoas, incluindo nós também, a maioria das vezes, está buscando qual tipo? A paravidya. E isso é a razão do viver. Eu só existo para isso, eu preciso saber mais. Não é crítica, mas acabei minha faculdade, vou para pós, mestrado, pós-doutorado, pós. Ótimo, mas primeiro, o que você está fazendo com todo esse negócio que você está acumulando? Porque se você recebe tudo isso e não coloca em prática, só vai virar um fardo na sua cabeça. Não vai trazer utilidade nenhuma. E mesmo se você estiver digerindo e usando aquela sabedoria, cadê a outra parte? Que é paravidya. Então, esse conceito de Tattva-gyana, nesse primeiro nível é, primeiro de tudo, você transformar o conhecimento que você recebe em sabedoria. Porque senão, ele só vai pesar na sua vida e vai tornar-se um obstáculo no seu caminho espiritual e na sua vida também. E o segundo aspecto é, nós temos que equilibrar. Isso é sabedoria essencial também, saber equilibrar paravidya e aparavidya. Por quê? O que acontece se eu só desenvolvo a paravidya? O que vocês acham? Pode não acontecer nada, não tem problema, pode falar. Vida prática é mais difícil. A gente trabalha, a gente ganha dinheiro, a gente produz. Mas o que acontece com a nossa mente? Olha, é só olhar em volta. Olha para o mundo.
as pessoas com sucesso, com dinheiro, com prosperidade, com sabedoria, como está a mente delas? Serena, equilibrada? Não. Se nós estamos tentando no caminho espiritual, não está daquele jeito, imagina esses que nem tem isso. E esse é o efeito do desequilíbrio. Só a paravidya, só a paravidya. A vida é só isso. Esquece o outro. E aí, o que acontece? Internamente isso vira um caos. A pessoa para de trabalhar, a pessoa para de exercer, para de pesquisar e para de estudar. Quando fecha o olho, como está? O Jnana Sangha dela. Então, por isso, as pessoas não realizam que o caminho espiritual, na verdade, serviria para trazer uma eficiência e uma melhoria no próprio caminho do mundo, nos trabalhos, em todo o estilo de vida dessa pessoa. Ela se tornaria mais eficiente, mais produtiva e um ser humano melhor no mundo. Só que aí você vai falar para alguém, por exemplo, um executivo, cheio de coisa para fazer, medita um pouco. Não tenho tempo para isso. Porque é falta de compreensão. Então, isso é Tattva-gyana, é saber o que é sabedoria, como ter sabedoria e de que sabedoria você precisa. Aos poucos, isso está chegando na consciência das pessoas. Por exemplo, há 6 anos já, eu faço meditação e palestra numa empresa de marketing. É uma empresa agitada, mas a gente tem nossa hora lá, 1 hora por semana, de discutir, meditar e dar uma desconectada. Então, gradualmente, as pessoas estão entendendo que meditação não é só para você fazer umas posturas ou ficar zen, mas é um acessório indispensável para a nossa vida secular. Isso está claro? Vivekananda falou, se eu tivesse que nascer de novo, a primeira coisa que eu ia fazer é cuidar da minha mente. Esquece o resto, estudar, eu ia cuidar da minha mente. Depois que ela tivesse arrumada, organizada, todo o resto eu ia dar risada para fazer. Se a gente tem a mente na nossa mão, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso alcançar o que eu quiser. Mas enquanto eu estou nas mãos dela, eu sou refém. E tudo que eu faço, mesmo se a gente não tem essa percepção, é um sacrifício imenso, é um gasto de energia imenso para a gente realizar qualquer tarefa. Por quê? A gente não consegue se concentrar. Você vai ter que ler um livro ou se preparar para algo. A suadeira que é, não consigo decorar. Minha cabeça vai para lá, para cá. Então, trabalhar a mente, seguir com Paravidya junto com a Paravidya, vai trazer equilíbrio, mas vai trazer um aumento, uma eficiência no mundo também. Certo? Então, esse é um outro significado. Eu tenho que trazer equilíbrio. Mundo e espiritualidade. Não existe separação, mas eu deveria conciliar essas duas práticas. O que mais pode ser Tattva-gyana? Diferença entre real e irreal. E agora? Vocês sabem ou não? O que é real, Chukababa? Nossa moeda. Real é aquilo que a gente normalmente considera como essencial. Tá oculto. A gente vê aparece. Alguém mais que é real? Real são valores, virtudes, aquilo que não desaparece. O corpo físico, qualquer outra coisa material é irreal porque distorce o mito. Legal. Seus pensamentos são reais ou irreais? Seriam irreais, né? Legal. O que mais? Regina Mas, seu filho é real ou irreal? A minha é real. Mas, mas os pensamentos não dependem dos pensamentos? A gente vai chegar lá. Tinha um sábio
E aí, ele já estava chegando a hora de deixar o corpo. E ele tinha uma estátua do Ganesha gigantesca de ouro. E aí ele olhou e falou assim, a hora que eu for embora, meus discípulos vão sair no tapa um com o outro para querer ficar com esse Ganesha. Então, para eu não colocar os meus coitados em tentação, dos meus filhos, eu vou vender essa estátua logo. E aí ele foi numa joalheria lá, no Ourives, e falou, ó, vê essa estátua do Ganesha, quanto que vale? Não sei se você sabe, mas o Ganesha, o transporte dele, vocês sabem qual que é ou não? O elefante, ele anda num rato. Então a estátua do Ganesha era desse tamanho e o ratinho do lado, porque o Ganesha sempre tem um ratinho do lado. Aí o joalheiro olhou lá e falou assim, certo, a estátua do Ganesha, eu te pago 500 mil rúpias. Legal. E o rato eu te pago 2 milhões de rúpias. E aí ele ficou indignado com o joalheiro, falou, o quê? O Ganesha é Deus. E um rato, como você paga mais para o rato? Ele falou, meu amigo, seu conceito espiritual é Ganesha e rato, Deus e um ser desprezível, mas o meu conceito é, essa estátua do Ganesha tem tantos quilates e o rato tem tantos quilates. Eu não estou vendo Ganesha nem rato, eu estou vendo só o ouro por trás dessas duas formas. E aí ele falou, eu fico ensinando meus discípulos lá sobre verdade, agora eu venho aqui, o joalheiro me ensina uma verdade espiritual. E o que isso quer dizer? Presta atenção antes de vender suas joias. Que mais? Não é a quantidade, mas a qualidade. Não é a quantidade, é a qualidade. Na nossa vida, o que é a forma do Ganesha e do rato? Nosso corpo. Alguns têm forma de Ganesha. Alguns têm forma de rato também. Esse é o externo. Mas igual aquele sábio da história, a gente só fica olhando para ele. Olha, aquele lá é um Ganesha. Mas por trás do Ganesha e do rato tem o quê? O ouro. Então, nessa história, o ouro é o real. E o Ganesha e o rato são irreais. O joalheiro sabia claramente, falou, isso aqui é irreal. É só uma forma, eu não quero saber disso. Mas o guru não sabia. E a gente? Será que a gente sabe o que é real ou não? Então, eu olho para um nome e forma. Eu sei que aquilo lá é uma casca temporária e eu sei que por trás tem o ouro. Ou pelo menos eu lembro, eu enxergo que tem o ouro por trás daquela casca de Ganesha e do rato. Não. Eu posso lembrar de vez em quando, mas no dia a dia não. Então esse é um outro aspecto de Tattva-gyana. Começar a pensar, começar a perseguir esse conhecimento. Estabelecendo esse conhecimento e não aceitar essa imposição de verdade ou de falsa verdade para nós. Tá bom, eu não tenho experiência ainda, mas não é por causa disso que eu vou aceitar. Pelo menos mentalmente. Isso aqui é temporário, isso aqui é temporário, isso aqui é temporário. Tem algo por trás disso que é o real, que é a essência. E isso é a verdadeira sabedoria. E é isso que eu preciso buscar. Enquanto eu não me conectar com isso, enquanto eu não perceber o ouro na estátua do Ganesha, eu não vou parar. Isso também é Tattva-gyana. Dá para entender ou não? Uma outra coisa de Tattva-gyana, que é quando uma pessoa quer saber, por exemplo, uma criança, o que ela faz? Uma criança quer saber tudo. E como ela recebe esse conhecimento? Ou ela brinca, ou ela pergunta. Mãe, o que é isso? Mãe, o que é isso? Mãe, o que é aquilo? Meu Deus, preciso colocar ele numa escola de natação, alguma coisa lá para parar de fazer pergunta. Isso vale para a gente também. Se a gente quer receber a nossa sabedoria essencial, Tattva-gyana,
os mestres falam que autoquestionamento é fundamental. E o que significa isso? Sempre se pergunta. Que pergunta a gente deveria fazer para a gente? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Eu nasci para quê aqui? Onde está o meu ouro? Onde está o meu? Ouro? Onde está o meu ouro que eu só enxergo Ganesha? Essas perguntas a gente deveria fazer. Qual a razão do meu existir? De onde eu vim? Para onde eu vou? E o que acontece? Quando você começa a treinar a sua mente nesse tipo de autoquestionamento, você estimula ela a realizar uma busca interior. Então, isso é um estímulo para a gente acessar essa sabedoria. Porque, lembra, essa sabedoria não vem de fora. Ela está em nós. Nós somos essa sabedoria essencial. E a gente precisa achá-la, descobri-la. Então, esse autoquestionamento também faz parte desse conceito de Tattva-gyana. Certo? Tá claro ou não? E o último, que na verdade é conectado desse real e real. O Gurudev sempre, várias vezes quando ele começava as palestras, ele colocava uma mão na frente da outra e falava assim, quantas mãos tem aqui, vocês estão vendo? Uma. E aí ele falava do corpo e da alma com isso. Ele falava, a gente sempre só enxerga o corpo. Mas a gente deveria aceitar, pelo menos, o corpo e a alma juntos, sempre. Lembrar disso. Isso é a essência de Kriya Yoga, Kriya. Isso é a essência da vida. Então, um esforço de tentar lembrar também dessa essência divina que habita em todos, que habita em mim, que habita nesse passarinho. Ela habita, tem essência divina na árvore também ou não? Tem? Nessa flor? Toda parte. Então, aceitar essa essência divina, reconhecê-la, pelo menos mentalmente, pelo menos mecanicamente no começo, também é Tattva-gyana. Tem um livro que é maravilhoso, tantas vezes eu já falei dele, porque quando ele fala de um conceito tão lindo, dessa maneira de perceber Deus em toda a matéria, foi o guru do Gurudev, chamava Bijoy Krishna, chama Ritambara, que é o princípio da verdade, se estabelecer na verdade. Então ele começa a explicar como Deus está na árvore, como Deus está numa pedra, como Deus está numa folha seca, como Deus está em absolutamente tudo, manifestado em forma de consciência. Você começa a ler isso, você tem vontade de abraçar a árvore, e é muito lindo. Então, absolutamente tudo é formado pela consciência divina. Ele está em tudo. Nesse computador, nessa câmera. Em Brasília? Em Brasília também. Tudo é consciência. Absolutamente. E isso é também Tattva-gyana. Não vou desprezar o corpo, nas formas, porque isso é arrogância, isso é hipocrisia. Mas eu vou pelo menos lembrar, por trás tem a alma. Essa consciência divina está manifestada e eu preciso me conectar, eu preciso lembrar. Ela está em mim e ela está em toda parte. Isso é Tattva-gyana. Tá claro? Alguém tem alguma pergunta? Tá claro? É conhecimento ou sabedoria? Conhecimento. A gente adora falar eu sei, não é? Não é só as crianças, mas a gente adora. Só começa a falar, já sei, já sei, já sei. Toda vez que eu falo já sei, eu bloqueio, não aprendo nada. Então, Tattva-gyana, a gente tem que aplicar. Vamos para o próximo. E o próximo é chamado de, eu falo e vocês repetem, Nischaya. E Nischaya significa firmeza. O que será que significa firmeza? Eu vou para a academia para quê? Firmeza, não é? Ninguém gosta de dar tchau, ficar balançando o braço. Mas não é essa flacidez que a gente está falando agora. É outra flacidez.
Todo mundo está buscando segurança. Todo mundo está buscando equilíbrio, estabilidade. E onde as pessoas normalmente buscam equilíbrio, estabilidade, segurança? Financeiro, possuindo objetos, possuindo pessoas. Aquela pessoa vai me fazer bem. Se eu ficar perto dela, estou garantido. Tá? Será ou não? Se eu aumentar meu salário, aí sim. Aí eu alcanço. Se eu ganhar uma roupa laranja, aí sim. Agora eu amarro meu burro na sombra. Também não. Só que, na verdade, é o oposto. Todo mundo tem um buraco dentro de si. Todo mundo tem um vazio e precisa completar. Espero que vocês concordem comigo para eu não me sentir sozinho. Mas o que acontece? A gente não sabe onde buscar. E quando a gente busca fora, possuindo, acumulando, a gente só piora essa situação. A gente não alcança essa firmeza, esse caminho de equilíbrio. Tinha um monge. E ele só tinha uma tanga, mais nada. Livre. Feliz da vida. Na verdade, ele tinha duas tangas, porque enquanto ele lavava uma, ele usava a outra. Só que acontece, onde ele estava dormindo, uma cabaninha, quando ele punha para secar a tanga dele do dia, à noite tinha lá um rato e comia. Aí ele tinha que ir no dia seguinte fazer o quê? Pedir em casa, me arruma um tecido que eu preciso fazer uma tanga nova. Aí as pessoas falam, mas todo dia você está fazendo o quê? Uma loja? Ele falou, não, tem um rato. Ela falou, senhor, em vez de você pedir todo dia tecido para uma tanga nova, leve esse bichinho com você e vai dar tudo certo. O que era? Um gato. Ele falou, genial! Era ele e a tanga. Agora virou ele, a tanga, o rato, e ele ganhou um gato. Ele falou, agora eu estou em paz. E aí o que acontece? O rato foi embora. Mas o gato começou a chorar. Por quê? Não tinha comida. Ele falou, e agora? Eu vou ter que pedir leite. Então ele saía todo dia de manhã, um pouco de leite para o meu gato. Aí alguém falou, mas todo dia você está pedindo leite? Em vez de você ficar pedindo leite, eu vou te arrumar um negócio. Deram uma vaca para ele. E aí ficou ele, o gato, a vaca. E aí o que aconteceu? Ele falou, preciso meditar. Agora eu tenho que dar leite para o gato, ordenhar a vaca, dar comida para a vaca. Eu preciso de alguém. Aí ele arrumou um menininho para cuidar da vaca e do gato e das coisas. Tinha mais um para cuidar. O menininho casou. Teve um filho e assim por diante. Vocês já viram onde foi parar o nosso querido monge? Por que eu estou falando isso? Esse é o nosso princípio da vida. A gente imagina, quando eu adquiri isso, agora vai. Quando eu adquiri aquilo, lembra, não é crítica de adquirir, de possuir nada, mas é a percepção de onde vai estar realmente seu equilíbrio, a sua firmeza, a sua força. E não é fora, é dentro. Isso tem que partir de dentro para fora. Tá claro? Outros significados de Nischaya para nossas vidas. Primeiro, firmeza no aspecto de capacidade de tomar decisão. A gente precisa de firmeza para isso ou não? Quantas e quantas vezes a gente não toma uma decisão, ou alguém fala, certeza, mas é isso, nossa, tá errado, e a gente muda. Ou nós mesmos, você toma uma decisão, e depois a sua mente te atropela com um monte de coisa. E faz a gente voltar atrás. Então, Nischaya também significa quando entender que é o caminho certo. Quando você refletiu antes de tomar a decisão e tomou, segue. Lembra que Nischaya não é ser cabeça dura. E quando você entender que não funcionou, que não está certo, muda. Mas capacidade de tomada de decisões. Isso tem a ver com discernimento também. Tá claro?
Uma outra coisa que é importante, que significa também esse nischaya de firmeza. Porque a gente falou dessa natureza de acumular e de possuir do ser humano. Então, o que é firmeza? A capacidade de saber o quanto preciso. Vocês têm isso ou não? Sabe o quanto preciso ou não? De comida, de brownie. Sabe ou não? Quanto eu preciso de sono, quanto eu preciso de roupa, quanto eu preciso de dinheiro, quanto eu preciso de amigos, quanto eu preciso de WhatsApp. Vocês sabem tudo isso ou não? Sabe? Não. E isso é falta de firmeza. Porque se eu não tenho essa clareza de o quanto eu preciso, eu sempre vou possuir mais. Eu sempre vou acumular mais, mais e mais. E isso vai tornar minha vida cada vez mais instável e não firme, como eu estou buscando. Claro? Outro aspecto. Não só saber o quanto eu preciso. Um outro aspecto de firmeza que é muito importante. Vocês têm uma meta na vida de vocês ou não? Tem? Clara? Meio desânimo, né? Se eu não tenho uma meta clara na minha vida, como eu vou ter firmeza para tomar decisões? Como eu vou ter firmeza para saber o que eu preciso ou não? Eu preciso me basear e ter alguma referência para decidir isso. E isso é a meta. Se vocês têm a meta, ótimo. Tente mantê-la cada vez mais clara na sua vida. Porque ela vai ser o guia para você tomar decisões e ela vai ser o guia para você dosar o quanto você precisa. Sem isso, a gente perde o chão. E o Lahiri Mahashaya falou uma vez que toda vez que você lembra da sua meta, você está nela. Então tenha ela sempre à sua frente. E isso vai ajudar muito a gente a direcionar a nossa vida, especialmente a vida espiritual. Isso é condizente ou não com o que eu quero? Claro? Outra firmeza, que é muito legal. Ser livre de dúvidas. Da onde vem a dúvida? E da onde vem a certeza? Da onde vem a clareza, onde você não tem mais dúvida? Intelecto. Intelecto toma decisões e mente cria confusões. Mente dá alternativas. Então você fala assim, hoje eu vou na cerimônia do fogo. Aí a sua mente fala, você podia ir no parque passear, você podia dormir um pouquinho até mais tarde, você trabalhou tanto na semana, você podia ver TV, ficar largado. Um monte de opções. São sempre boas. Mas às vezes a nossa decisão pode não ser boa. Se a sua decisão não foi boa, você ainda está num estado de dúvida. Na verdade, é um estado abaixo do de dúvida, porque é um estado de ignorância. Então, quando eu tenho clareza do que eu quero decidir, eu progrido numa velocidade. Quando eu tenho dúvida, meu progresso é muito mais lento ou parado. E quando eu não sei o que é certo e o que é errado, eu não estou progredindo. Então, dúvida é para quando você tem talvez duas opções, ou você tem pelo menos uma ideia do que você quer e de como você quer seguir. Certo? Toda vez que a gente está em dúvida, a gente está estagnado. Não é questionamento, mas é a dúvida que eu não sei. A dúvida para questionar, para querer aprender, mas a nossa mente ama a dúvida, ama deixar a gente confusos e a gente fica estagnado. Então a gente precisa dessa firmeza. Como eu tenho firmeza como eu faço para alimentar a firmeza do meu intelecto? A minha capacidade de tomar decisões? O que mais? Refletindo, né? Fazendo reflexões sobre, investigando, né? Refletindo. O que mais? Como eu elimino a dúvida da minha vida? Google. A dúvida faz parte do processo, né?
Faz parte do processo, tipo, o querer saber. Mas essa dúvida de que eu não sei, essa não deveria fazer parte, deveria ser eliminada. Eu posso treinar isso no meu dia a dia. Com decisões pequenas no dia a dia. Tenho 10 mil itens no café da manhã, vou comer isso, aquilo. Toma uma decisão clara e curta. Decisões... Vai treinando o seu intelecto a ficar cada vez mais afiado. Vou para cá, é isso, pronto. Vou acordar esse horário, tá bom, sigo nesse horário. Cada vez mais tirando as chances da sua mente de ficar te dando alternativa, alternativa, alternativa. É isso, é isso. A gente precisa afiar o nosso intelecto. Quando o nosso intelecto está afiado, a nossa mente está subjugada. Ela está sendo dominada. E quando a nossa mente está muito cheia de dúvida, o nosso intelecto não funciona, ele não sabe decidir. E aí nós estamos perdidos. Mesmo se você tiver que tomar uma decisão com uma cabeça cheia de dúvida e confusão, como a Regina Má falou, vai ser alguma decisão. Então, o intelecto é a capacidade de decidir e discernir. Isso é uma outra coisa para eliminar a dúvida também. Analisar com clareza a situação. Certo? Claro ou não? Ou alguma dúvida? Dúvidas dessas não são nocivas. Essas dúvidas que eu falo é a que a gente trava. E a gente trava a maior parte do tempo. Nosso dia passa voando, não porque eu não tenho tempo para nada, porque a nossa cabeça é cheia de dúvidas, cheia de 1 milhão de possibilidades, tudo que eu tenho que fazer. E aí o tempo vai embora. Certo? Isso é falta de firmeza, isso é nischaya. É isso e segue. O Guruji fala que os filhos são treinados pelo oposto pelos pais. Acorda de manhã e fala, hoje você quer o quê? Pão com manteiga, pão com presunto, mingau de aveia, bolacha, torrada ou suco de mamão, suco de laranja, que fruta você quer? A criança vira uma interrogação lá na frente. A gente tem que treinar nossas vidas e ajudar os outros também. Nischaya, firmeza. Que mais? Nischaya também significa fé. Fé no quê? Fé no quê? Especialmente nas palavras do Guru. Por que fé na palavra do Guru vai te dar firmeza? Ela provém da verdade. Quanto mais fé eu tiver nas palavras do Guru, mais eu estou livre das outras faltas de nischaya, de firmeza. Por exemplo, de tomar decisões, de saber o meu objetivo na vida, de ter dúvida. Quanto mais eu desenvolver a fé nas palavras do Guru, no poder divino do Guru, para me conduzir, me guiar, mais eu estou livre dos outros tipos de enrosco, de falta de firmeza. Por quê? Porque ele enxerga a verdade e tudo que ele direciona, tudo que ele fala é para a gente se libertar da dúvida, da confusão, da tirania da mente. Então, quanto mais eu me apoio nisso, mais eu estou liberto. Dá para eu treinar a fé no Guru ou não? Dá? Não dá para ter um Guru se não tem fé no Guru? Se você não tem fé nele, ele não é um Guru seu ainda. Talvez ele é alguma outra... Mas dá para eu treinar a fé no Guru ou não? Dá para eu melhorar? E como? Como eu aumento a fé? Meditação. Sim, na meditação eu vou sentir a presença dele. Que mais? Disciplina. Testando. Testando o Guru. Sim, por que não? O John Baba falou hoje de manhã. Eu tenho que colocá-lo mais no meu dia, na minha vida. Aceita mais a presença dele no seu dia. Não só quando eu for no ashram, ou quando ele vier aqui uma vez por ano, ou quando ele aparecer por
5 minutos no projetor. Aceita mais a presença dele na sua vida. Dialoga mais, conversa mais, divide mais, testa mais. Mas coloca ele mais no seu dia a dia, mais na sua vida. Carrega uma foto dele. Conversa, ora, compartilha, pede, não importa, mas aceita mais. E isso vai te dando mais fé, porque você vai ter a experiência. Fé no guru, num mestre, não pode ser teórica. Eu não posso obrigar. Carol Má, tem fé. Não dá. Ela tem que vir de uma experiência. Mas a experiência tem que partir de um ponto. Então, é legal uma coisa. O primeiro passo da fé é escuro. Eu tenho que acreditar que é verdade. Eu tenho que crer, mas o crer não vai me dar clareza. Eu não estou enxergando onde eu estou indo. Então, meus primeiros passos são escuros na fé. E aí, quando começa a vir a experiência, clareia. E aí eu dou passos mais firmes, aí eu saio correndo. Mas eu tenho que começar. Esses primeiros passos são o que o guru está esperando, para a gente ter a experiência dessa fé. E quanto mais a gente tem essa convicção, ele está me guiando em cada passo, em cada palavra. Ele está decidindo por mim. Ele está falando por mim. Imagina o alívio que isso não dá nas nossas costas. Ele assumiu a responsabilidade da minha vida. E se a gente parar para pensar, os gurus assumiram a nossa vida. Quando a gente foi iniciado, eles assumiram. Eu cuido da vida de vocês agora. E isso é ter fé. Eles me prometeram. Eu vou jogar mais e mais. Eu vou aceitar mais e mais. E a experiência é cada vez mais maravilhosa. Eles vão dando esses sinais, né? Claro, claro, claro. Certo? Alguma pergunta? Se alguém online tiver perguntas, pode ir digitando e depois a gente tenta responder. E se eu tenho essa firmeza, essa fé, será que eu vou viver com medo? Meu medo vai desaparecer. E isso também é firmeza. Instabilidade vem muito do medo. E o medo vem da falta de fé, sim ou não? Se eu aceitar que tem um guru me conduzindo o tempo inteiro em cada passo, ou se eu aceitar que tem um Deus que é mais amoroso que minha mãe, meu pai, qualquer um que fala que me ama, que não me deixa nem um segundo sem respirar e cuida do universo inteiro. Se eu aceitar cada vez mais isso, para onde vai meu medo? Ele desaparece. Então, Nischaya, também nesse aspecto de firmeza, é eliminar o medo das suas vidas, aceitando a presença de Deus. Aceitando a presença divina em nós, em toda parte. É Ele, tudo é Ele. Medo do quê? Ah, mas isso é um conceito. Sim, que esse conceito se transforma em sabedoria. Isso, a gente precisa ser educados agora. Treinar, aceitar. Certo? E o último aspecto de firmeza. Encarar de peito aberto todos os problemas que a vida oferece para a gente. Isso é firmeza também. Aparece um, ai meu Deus, por que comigo? Por que isso? Por que essa doença? Por que aquilo? Por que essa pessoa justo agora? O que eu fiz para merecer? Deus, será que adianta isso? Não. Isso não é firmeza, isso é instabilidade, isso é flacidez. Flacidez moral. Firmeza. Isso veio para mim. Eu vou resolver. Eu vou fazer da melhor maneira possível. Tá bom, se você puder se desvencilhar de situações que não são boas, mas a maioria delas a gente não pode. E como a gente reage? A gente sofre, a gente lamenta, a gente quer ignorar, fingir que não existe. Isso não é firmeza. Então, Nischaya é esse aspecto, certo? Eu vou fazer o máximo possível para evitar enrosco na minha vida e problema, claro. Mas se vier, e se eles estão endereçados para mim, se veio no Sedex 10 lá o meu nome, eu vou encarar, bem-vindo, e eu vou fazer o meu melhor, eu vou resolver. Sem fugir. Certo?
Uma vez chegou um discípulo para o Guruji e falou assim, quero morar num ashram. O Guruji olhou para ele, tá bom. O que você quer fazer num ashram? Ah, dá umas palestras. Vocês têm música legal aqui, tem... A comida também é boa. Aí o Guruji perguntou para ele, legal. Você é formado? Ele falou, não, parei. Por quê? Não gostei da faculdade. Não me identifiquei. Tá bom. Você trabalha? Não. Por quê? Parei. Não achei um trabalho que me fosse adequado. Tá bom. Você já acabou alguma coisa na sua vida? Ele falou, que eu me lembre, não. Ele falou, filho, se você não conseguiu acabar uma faculdade, se você não conseguiu terminar um trabalho, um emprego, ficar no emprego por nem um pouquinho, você acha que você vai conseguir ficar aqui no ashram por quanto tempo? Se a meta de alcançar alguma conquista material, que é relativamente fácil, você não conseguiu fazer nada, como você acha que vai progredir aqui numa meta de alcançar Deus, que é o caminho mais difícil de todos, ou o mais elevado? Completa alguma coisa, depois você vem falar comigo. Nischaya. É uma tendência. A gente quer se libertar dos problemas, mas fugir nunca adianta. Porque eles voltam. Isso está claro? Uma coisa que o Guruji escreveu, e eu vou ler para vocês antes da gente ir para o último aspecto. Sobre Nischaya. Devemos aprender a aceitar nossa situação, viver com uma atitude positiva e enxergar tudo como um presente de Deus e permanecer desapegado interiormente. Não importa se estamos sozinhos ou na companhia de outros, jamais deveríamos permitir a infelicidade fazer parte de nossas vidas. Temos que executar os nossos papéis da melhor maneira possível e permanecer o tempo inteiro em consciência divina. Isso é Nischaya. Ficou claro? Essa característica, firmeza. Então, são vários aspectos de firmeza. Vamos para o último. Eu falo o nome e vocês repetem. Jnana Sangha Parityaga. É o sobrenome agora. A gente estudou Jnana Sangha ontem. Só que agora tem o sobrenome dela, Parityaga. Jnana Sangha é... O que era Jnana Sangha? Relações. Não. Era relações. Excesso de companhia, de... Sangamanga. E o que significa Parityaga? Tyaga significa renúncia. Então, essa característica que esse sábio deu, importantíssima para a gente crescer espiritualmente mais rapidamente, é renúncia de Jnana Sangha. Então, no Jnana Sangha a gente entendeu a parte prejudicial dos relacionamentos com pessoas, com animais, com objetos. E aqui a gente tem que entender como eu mudo. Ou como eu lido, ou como eu me relaciono diferente com cada um desses aspectos que eu estudei no Jnana Sangha. Vamos entender o primeiro. O que significa, por exemplo, Jnana Sangha Parityaga, a renúncia de companhias ou de relacionamentos, por exemplo, com meus familiares. Vamos supor, eu tenho uma relação não saudável, ou tenho uma relação que eu entendo que não é das melhores, mas não tem como. Eu não tenho como mudar isso. Como seria, então, renúncia dessa relação? Como seria a renúncia desse Jnana Sangha, dessa associação? Como eu faço? Vai embora. Vem para o ashram. E se você não pode, por exemplo? Você convive na mesma casa. Tem uma certa aceitação também da situação para poder lidar com ela. Né?
Também. É um pensamento emocional, né? Não deixar contaminar pelos pensamentos, sentimentos, mas estar presente, mas vendo de um outro patamar, né? Legal. Então, Tyaga, renúncia, não é fugir, sair e falar tchau. Se der, tudo bem. Não estou falando da sua casa, hein? Mas significa a sua atitude. Eu não vou mais me afetar por isso, por isso e por isso. Eu vou mudar minha maneira de me relacionar. Toda vez que eu faço dessa maneira, eu coloco o meu pé na lama. Vou ficar mais quieto. Vou falar menos. Vou ouvir mais. Ou vou aprender os meus limites. Vou aprender a maneira agora diferente de me relacionar para sempre não levar pedradas. Então, isso é também Jnana Sangha Parityaga. Entender a maneira de se relacionar com todos, especialmente aqueles que você não pode se afastar. Se existe algum relacionamento que é nocivo para nossas vidas, a gente jamais pode pôr a culpa só em alguém ou só na coisa. Para ter um relacionamento, tem que ter duas partes. Já que eu não posso mudar a outra parte, lembra, a gente não consegue mudar os outros. Eu tenho que fazer o esforço para mudar a minha parte. E isso é Jnana Sangha Parityaga. Se você vê que tem um amigo que fala, esse é má companhia, não tem nada a ver comigo mais. Esse você pode renunciar e falar, não preciso mais ver, falar, tchau. Mas familiares, talvez não dê. Ou no seu emprego, talvez não dê. Então esse é, fortaleça-se, relacione-se diferente, muda seu estilo, faz alguma coisa. Isso é renúncia. Claro? Uma outra coisa que, como eu posso trabalhar isso? Como eu posso entender? Vamos supor, eu tenho uma relação difícil na minha casa. De que maneira eu posso mudar isso? Mudando a comunicação. Como? Primeira coisa que é importante também, que eu deveria pensar, sempre quando eu tenho alguma relação difícil, e não dá para mudar aquele negócio, aquilo é daquele jeito. Karma. E o que significa isso? Veio para mim. Tem alguma razão de ser. Eu não quis, eu não convidei, mas veio. Então é certo que eu tinha pedido algum tempo atrás e chegou atrasada a encomenda. Eu não lembro agora que eu pedi. Mas é. Então, quando eu aceito a lei do karma, eu tenho talvez um pouco mais de tranquilidade para lidar com as coisas. Não é que alguém está querendo me prejudicar, ou Deus esqueceu de mim e mandou esse miserável na minha vida. Mas é uma semente que eu plantei e agora eu tenho que lidar. Eu tenho que passar. Isso é para eu crescer, isso é para o meu bem. É uma perspectiva diferente. Uma outra é usar a Tattva Gyana, que a gente discutiu. Essa pessoa não é o Ganesha. Ela é, por trás tem o ouro. Ela também é a presença de Deus. Não é fácil. Principalmente com relações difíceis, pensar num negócio desse. Mas, se a gente lembrar da presença de Deus em toda parte e aceitar isso gradualmente, isso também pode dar uma grande ajuda nas nossas relações. Tudo é treino nas nossas vidas. Uma vez, eu fico lembrando história e o tempo vai passando, né? Tinha uma pessoa que dava muitos conselhos num vilarejo. E um dia morreu um filho de um dos moradores desse vilarejo. E ele estava arrasado, acabado. E essa pessoa foi lá e falou para ele, não fica assim, a vida continua. Isso aqui é só o corpo que... Seu filho agora está no colo de Deus. E isso aqui não é o fim de nada. E ele falou com tanta convicção que consolou. Ele levantou e falou assim, nossa, eu estou me sentindo muito bem. Essas suas palavras foram um bálsamo para o meu coração. E ficou bem. Aí outro dia essa pessoa que tinha perdido o filho, depois de algum tempo, alguns meses, estava andando no vilarejo e ouviu essa pessoa que estava dando conselho aos prantos, mas berrando, assim, desolado. Ele falou, mas que estranho. Que pode ser tão pior que a perda de um filho para ele estar tão arrasado assim? Ele falou, o que aconteceu, meu amigo? Ele falou, minha cabra morreu. Ele falou, o quê?
Mas você me falou, você me deu todo aquele sermão sobre o meu filho, que era uma vida nova, era uma continuação, agora a sua cabra morreu e você está nesse estado pior do que eu. Ele falou, claro, aquele lá era o seu filho, essa agora é minha cabra. Então, falar é fácil, de perceber a presença de Deus e de tudo, mas a gente tem que treinar aos poucos. A gente não vai conseguir ter essa experiência imediatamente. Mas a gente for pelo menos lembrando, colocar isso na nossa vida, vai ficando mais fácil. Certo? Jnana Sangha Parityaga. Outra coisa, sobre companhias de animais que a gente falou. O que significa Jnana Sangha Parityaga nisso? E agora? Por que normalmente as pessoas têm bichos de estimação? Às vezes por companhia. Companhia. Sim. Segurança. Que mais? Mas se a gente for parar para pensar, a presença daquele animalzinho faz bem para a gente. Ah, ele é tão bonitinho, ele fica do meu lado. Mas será que faz bem para ele ou não? Faz, eu levo ele no pet shop. Eu dou ração, eu cuido dele. Mas é só uma reflexão que o Guruji faz para a gente. Os animais têm o meio natural deles. Os animais precisam de acasalamento. Eles precisam conviver com os outros animais no habitat deles. Então, não é só porque a gente tem um conforto humano para ele, ou mantém um bichinho lá e ele faz bem para a gente, que realmente ele está se sentindo bem, ou realmente a gente está fazendo bem para aquele animal. Então, é algo para a gente pensar também nessas relações. Será que eu estou fazendo bem ou eu estou trazendo, de repente, algum tipo de tortura ou sofrimento para ele? Mesmo que ele não perceba, ele adora essa ração. Ele fica feliz. Mas será que é a essência dele? Será que ele está de acordo com a natureza dele ou não? Então, Jnana Sangha Parityaga, também referente a esses animais, é sempre parar e pensar. Essa relação com esse ser é só para mim, ou eu estou pensando nele também? Como eu trato ou como eu entendo essa relação? Isso dá para entender ou não? Uma vez eu fui numa palestra em Piracicaba. E eu passei a noite lá e eu fiquei na casa de um padre. Ele não estava. Ele estava em outro lugar. Era uma casa sem janela, só tinha uma janela. E numa parede tinham mais de 20 gaiolas de passarinho. Dentro dessa casa fechada, e os bichinhos se debatendo, mas eles cantavam. Quando eu li aquilo, eu não vou conseguir dormir nessa casa. Para cantar. Ah, mas eles estão acostumados. Eu não falei nada, claro. Ele vai falar, eles nasceram na gaiola. Tá bom, mas é uma dor no coração de ver aquilo. Então, Jnana Sangha Parityaga também. Entender a nossa relação. Eu não posso permitir que ninguém me torture em nenhum tipo de relacionamento comigo. Eu não posso fazer isso para os outros e nem para os animais. Certo? Outra coisa. Jnana Sangha Parityaga. A gente falou de relações com objetos, com pessoas, com animais. A gente falou de eletrônicos, de todas essas coisas. Mas tem uma relação também, um Sangha, mais próximo do que essas coisas. E é? Minha mente. Você tem Sangha com a sua mente ou não? Não? Associação com a sua mente ou não? Tem. E como eu faço para me libertar dela? Como eu faço para renunciar a essa relação? O que significa isso? Ter controle sobre ela. Disciplinar. Falar para ela, agora não, agora sim. Isso é bom para minha vida, isso não é. Não posso viver sem mente. Mas eu posso viver com uma mente controlada, disciplinada, com uma mente obediente.
Isso também é Jnana Sangha Parityaga. E isso é uma coisa tão legal que, por exemplo, a gente tem sentimentos que a gente não gosta e quando lembra nos fazem mal. Alguns acontecimentos que trazem um tipo de amargura ou de tristeza ou de alguma coisa para trás. Jnana Sangha Parityaga é também não permitir que esses negócios voltem para sua cabeça. E não alimentar esses negócios através de palavras, através de ficar lembrando e lembrando aquilo. O Guruji falou uma outra coisa que eu vou ler para a gente encerrar. Toda vez que lembramos ou discutimos abertamente aqueles momentos em que fomos magoados ou ficamos tristes, aumentamos constantemente nossa ferida mental. Vivendo constantemente no passado não nos ajuda a crescer nem a amadurecer, muito menos progredir em nosso caminho espiritual. Então isso é legal também. A gente fala, eu não gosto daquele pensamento, eu não gosto daquela situação, mas vira e mexe a gente está conversando daquilo com alguém, pensando naquilo e deixando aquilo lá tornar o nosso presente. Então, renúncia desse aspecto, dessa relação nociva com a nossa mente é, deixa esse negócio para lá. Certo? Tá claro ou não? Alguém tem alguma pergunta? Tem uma pergunta, mas é um pouquinho para trás. Tem problema. Então, se em tudo tem o divino, por que eu tenho que me afastar de algumas coisas? O divino está em todas. De algumas pessoas. Se eu ficar no divino dela, mesmo que seja ruim e nocivo, por que eu... Se você tivesse essa percepção, essa experiência de que Deus está em tudo, você pode se relacionar com qualquer coisa sem problema nenhum. Um mestre realizado, ele não precisa seguir mais nenhuma regra no mundo. Se ele quiser, ele pode se embriagar, ele pode fazer o que ele quiser, porque ele já tem a plena experiência e consciência e ele está estabelecido de que tudo é Deus. Mas se nós que não temos isso, como fazer, a gente não vai enxergar. Deu para entender a diferença? Se eu tenho apego a uma pessoa e eu falo, eu vou continuar alimentando isso porque ela é Deus. Eu não vou estar vendo Deus nela. Eu vou estar vendo aquela pessoa que eu tenho atração por alguma razão. Se aquela pessoa que eu odeio, ou aquela pessoa que me faz mal, eu falo, eu não vou me afastar porque ela é Deus. Mas eu não percebo Deus ainda. Então eu tenho que treinar até eu ter essa experiência e aí sim eu posso viver dessa maneira. Enquanto eu percebo diferenças, enquanto eu tenho gostos e aversões, enquanto eu tenho experiência de dualidade, eu não estou estabelecido nisso. Eu tenho que treinar, entendeu? Gradualmente. Mas enquanto eu estou nesse estágio, eu tenho que aceitar esse meu momento. Não é por... Eu sei que eu sou o divino nesse corpo, mas eu não tenho experiência ainda. Então não dá para eu querer impor essa verdade agora. Eu sou Deus. Você é Deus, mas eu ainda não tenho essa percepção. Uma vez um amigo do Guruji falou para ele, tudo é Deus, e eu vou viver dessa maneira. O Guruji falou, legal. Aí quando ele virou as costas, o Guruji deu um murro nas costas dele. Eles eram estudantes. E ele ficou louco da vida, ele falou, você tá louco? Por que você me bateu? Ele falou, não fui eu, fui Deus, foi Deus. É a diferença entre a teoria e a experiência. A gente tem que chegar, galgar para a sabedoria. Muito legal. Senão, um alcoólatra vai falar assim, Deus está aqui. Eu vou adorar a Deus. A gente tem que aceitar o nosso estágio agora. Certo? Eu acho que tinham algumas perguntas online. Ouvi dizer que a meditação não é concentração.
não é contemplação. Meditação é não fazer nada. Oh, que maravilha! Não pensar nada. Toda ação da mente não é meditação. E agora, o que é não fazer nada? Pô, esse é o mais fácil. Estende uma rede. Aí você tem que perguntar, o que você está fazendo? Meditando. Meditação não é concentração, ela é uma evolução da concentração. Existem 3 passos em Yoga Sutras que falam os últimos 3 passos do Ashtanga Yoga. E os últimos 3 passos são Dharana, Dhyana e Samadhi. Dharana é concentração. Dhyana é meditação. E Samadhi é absorção. Qual a diferença desses 3? Concentração, eu faço um esforço para ficar focado num objeto. Ou numa pessoa, ou numa ideia, ou em som, luz, vibração. Com o tempo, eu fico bom nesse ato de me concentrar, isso passa a não ser mais um esforço e flui naturalmente. Eu me concentro agora naturalmente nisso, e isso é meditação. É um concentrar-se sem esforço. E com o tempo de tão bom que eu fico nesse ato, o que acontece? Eu me torno um com aquele objeto, ou com aquele foco. E esse é o final da meditação, que é Samadhi. Eu me esforço para perceber a luz divina. Depois de um tempo, fica fácil e eu medito nela. Eu não estou mais fazendo esforço para observar. E depois de um tempo, eu me torno a luz divina. Essa é a diferença. Então, meditação é uma concentração natural. Pra vocês terem uma ideia de como a nossa mente não consegue se concentrar. Sabe o que é considerado concentração? Se você conseguir ficar 12 segundos focado num objeto, numa ideia, em algo, sem outro pensamento. 12 segundos só. Dá? Difícil. Sabe o que é meditação? Se você ficar 12 vezes 12, 144 segundos. Ou seja, 2 minutos e 20. Se você tiver a capacidade de ficar 2 minutos e 20 numa ideia, num objeto, num pensamento, esse é um estado meditativo. E vocês querem saber o que é samadhi, absorção, ou bem-aventurança, ou iluminação? Se você conseguir colocar sua mente 144 vezes 12, que dá 28 minutos. Realização. Isso mostra, primeiro, que não é tão longe assim, esses estados. Mas mostra também o quanto a nossa mente é indócil. Se eu tivesse meia hora focado em algo, samadhi. Claro? E agora, então, pratica. A gente tem técnicas para alcançar um estado de meditação. Não é que toda vez que a gente senta e respira, concentra, a gente está meditando. É um treino para a meditação. Até que a nossa mente, naturalmente, com o tempo, alcance esse estado de concentrar-se naturalmente. Isso é meditação. Obrigado. Mas essa concentração sem esforço, a meditação não seria não concentrar em nada, simplesmente ter a mente vazia. A meditação é ficar num único objeto por um longo período. Ainda existe o objeto da meditação? Existe. Por exemplo, você está meditando em Deus. Você sente a presença de Deus e se conecta com essa presença de Deus. Você está conectado com algo. Então, esse é o objeto, entre aspas. Seria um pensamento. Um pensamento, uma experiência, alguma coisa única. Focado. Samadhi é onde já não existe mais isso. Aí já não tem mais o observador e o observado, aí tem só uma coisa. União. Certo? Temos que meditar mais. Mesmo rezando e orando em português, aos mestres realizados que falam outras línguas, a compreensão é feita por via emocional e sentimental. Eles têm Google Tradutor, não se preocupa.
Manda qualquer língua lá que eles vão entender e vai dar tudo certo. Lembra que Deus e os mestres escutam a linguagem do nosso coração. Para orar, você não precisa nem orar em português. Nem precisa sair algum tipo de linguagem. O que está no seu coração, fecha o olho, observa e oferece para Deus, para os mestres, essa é a língua deles, a língua do amor, a língua da sinceridade. Não importa se eles são indianos, brasileiros ou isso ou aquilo. Eles entendem, eles recebem. A oração não precisa ser formal, não precisa ter palavras, pode misturar português com alemão, vai chegar no coração deles. O mais importante é a sua atitude. Obrigado pela pergunta. Participar de manifestações pacíficas por justiça social é de alguma forma não conseguir ver o divino? É falta de santosha? Além de realizar a sua parte no seu lugar, em seu alcance, essas manifestações não são harmoniosas? Tem que ver a sua atitude ao participar disso. O que você está fazendo lá? Você está com raiva de alguém? Você está querendo brigar com alguém? Qual é a sua meta? Qual é a sua atitude? Normalmente, nessas manifestações, a gente não está com a mente concentrada, a gente está agitado, a gente está extrovertido. Então, o efeito talvez não seja muito positivo para a nossa mente, para a nossa cabeça. Os mestres falam que a melhor maneira de se protestar, fecha o olho, ora, faz sua prática, manda sua energia positiva e forte de vibração para o universo. Isso vale muito mais a pena. De repente, você vai fazer uma manifestação de horas, vai cansar, vai gritar, vai perder a voz, talvez não funcione, mas tem que ver qual é o ganho disso nas nossas vidas. Não só essa manifestação, mas tudo que a gente faz. Qual é o ganho disso que eu estou fazendo? Isso está me levando mais próximo de calma, de introspecção, de serenidade mental, ou está me estimulando, ou está me colocando para fora? Qual é o meu intuito de fazer isso ou aquilo? Então, não só nessa manifestação, mas em tudo. Se você consegue ver o divino numa manifestação, em outro lugar, a gente não pode deixar de fazer nossas atividades. Mas a gente tem que aprender a filtrar as atividades que não são boas para o nosso caminho espiritual e para nossas vidas. E tudo que eu for fazer, eu tenho que fazer com atitude de oração. E aí se torna espiritual também. O que você entender que é certo para a sua vida para fazer, faça com atitude de oração. Faça lembrando de Deus. E aí vai ser uma atividade boa. Não dá para saber. Você perguntou se as manifestações não são harmoniosas. Tem algumas são, tem algumas não. Mas a grande maioria desses eventos trazem o quê? Extroversão. E o que a gente quer é introspecção. A gente quer calma e serenidade. Tem um livrinho que chama Fale com Deus, que são os pensamentos de Deus para duas devotas. E ele fala assim, se você quer mudar qualquer coisa no mundo, no seu país, na sociedade, em qualquer coisa, faça isso através da oração. Mostra sua indignação, seu protesto, o que for, de descontentamento no mundo, social. Oferece para Deus e você vai se surpreender com a transformação que isso vai trazer. A gente tem nossas armas que são mais poderosas, só que a gente ainda não confia tanto nelas e não aprendeu a utilizá-las tanto. O poder da oração é algo maravilhoso e indescritível, e o da meditação também. Como ter uma vida simples em essência? Me vejo muito presa na matéria e tudo o que a sociedade exige. Uma vida simples não tem necessariamente a ver com o que você tem na matéria e como você vive na sociedade. A vida simples tem a ver com o seu estado mental. Tem pessoas que são extremamente ricas e têm tudo envolvidas na matéria, mas são simples. Por quê? Porque elas têm uma mente tranquila, elas têm uma relação saudável com a matéria, elas não têm uma sensação de posse ou apego. Elas têm, mas elas sabem como se relacionar. Então, a principal maneira de ter uma vida simples é meditar e acabar com os desejos, com a ganância da nossa mente, com os apegos, com essas emoções desequilibradas, e isso vai trazer a nossa vida simples. Claro, eu posso olhar para fora e ver o que eu preciso e o que eu não preciso,
E o que for desnecessário eu posso abrir mão, dentro do meu padrão. Mas é lá dentro que eu torno a minha vida simples, não fora. Esse processo tem que vir de dentro para fora. E só pode acontecer com a meditação. E a última pergunta. Como superar as limitações do corpo causadas por doenças que interferem na qualidade da meditação? O que ajuda a ter aceitação e manter o entusiasmo nesses momentos? Doenças que interferem na qualidade da meditação. Eu tenho que aceitar, primeiro de tudo. Por que eu sofro quando eu não estou num momento bom? Porque eu comparo com o momento anterior. Por exemplo, eu estou com um pouco de dor na perna e me incomoda para ficar sentado. Se eu começar a lembrar, 1 ano atrás eu ficava 7 horas sem me mexer e estava tranquilo. Qual vai ser a minha experiência agora? Miserável. Eu estou pior. Nossa, eu estou horrível. Mas se eu aceito, esse é o meu momento agora. E o que eu posso fazer com o meu corpo agora? Colocar uma almofada embaixo da minha perna. Eu posso ficar menos tempo sentado, ou sentar numa cadeira. E o mesmo é para a meditação e para o meu estado, por exemplo, de doença. Eu estou com uma doença agora. E ela veio. Eu não consigo me libertar dela agora. O que eu posso fazer com isso? Limitar um pouquinho minha postura? Meditar de uma maneira um pouquinho diferente? Eu tenho que aprender o meu 100% com o que eu tenho agora, de corpo e mente. Isso é aceitação. Não compara com o passado, porque é isso que torna a gente miserável. Eu meditava tão bem, eu era assim, assado. Não é, isso é enterra. Eu sou agora isso. Com esse corpo, com esse estado de saúde, com essa condição física, e eu vou fazer o meu 100% com o que eu tenho agora. Um outro aspecto é, lembra que eu falei agora, do karma. Não foi por um acaso que veio essa dor. Não foi por um acaso que veio esse momento. É algo que eu plantei e algo que está vindo para mim para ir embora da minha vida. Então eu vou passar com otimismo, eu vou tentar resolver da melhor maneira possível. Seja lá como for. Mas eu vou aceitar a condição e não vou deixar isso me abalar. Eu vou fazer o meu melhor de acordo com o que eu tenho em mãos. Porque isso oscila sempre. Não dá para eu estar sempre 100%. Esse corpo não tem jeito, ele está inclinado a esses altos e baixos. Mas o mais importante é, eu não sou o corpo. Eu sou além desse corpo. Meu corpo é um veículo. Por que todos nós sofremos tantos? Porque a gente ainda é o corpo. A gente se identifica ainda com o corpo. E é isso que a meditação vai mudar. Eu me afasto. E aí eu me altero menos. Se você está levando o seu cachorro no veterinário, e alguém pergunta, onde você está indo? Você fala, estou indo no veterinário. E ela fala, fazer o quê? O que você vai responder? Estou levando meu cachorro. E aí, no dia seguinte, na semana seguinte, você não estava se sentindo bem. Está indo para o médico. Aí você encontrou essa mesma pessoa no elevador. E ela fala, onde você está indo? No médico. Fazer o quê? Você vai responder o quê? Levando o meu corpo? Vai não. Senão ela vai te mandar para o psiquiatra. Porque o cachorro é um corpo. Esse aqui é um corpo. Não é você. Você não é o cachorro e você não é esse corpo. Mas quando é o cachorro, você fala, eu estou levando o cachorro no veterinário. Mas quando é o seu corpo, você fala o quê? Eu estou indo no médico, não no veterinário. Eu estou indo no médico. Pode ser no veterinário, às vezes. Essa é a identificação que faz a gente sofrer muito mais com as nossas doenças, com tudo. Gradualmente. Meditação, oração e a aceitação do nosso estado atual vai fazer com que a gente passe muito melhor por esses momentos desafiadores. Certo? Que horas até que vai? 4? Não, até as 4. Você não sabe olhar, falta de firmeza. Hã?
Eu não consigo adivinhar ainda, mas... Estou cada vez mais não querendo encontrar pessoas, ir a lugares que antes era normal para mim. Hoje, me perturba isso. O que isso significa? Ou você está virando antissocial. Depende. Às vezes pode vir de um processo natural de meditação e de compreensão que a gente começa a gostar mais de ficar sozinho. E isso é bom, é positivo. Mas às vezes a gente teve alguma decepção, a gente tem alguma relação que não está boa e a gente fica meio farto de tudo e fala, não quero saber de mais nada. Então, quando isso vem de uma experiência negativa, não acrescenta em nada fugir e ficar isolado. Mas quando vem de uma experiência de sentir prazer por estar em silêncio, sentir prazer por estar só você com o divino ou você com você mesmo, é algo que deve ser alimentado. Mas lembra, a gente nunca pode se tornar antissocial. Uma pessoa espiritual não significa uma pessoa antissocial, que não convive e não se comunica. Não é largar tudo, mas é aprender a se relacionar. Isso é Jnana Sangha Parityaga. Aprender os seus limites e aprender a valorizar o seu tempo também sozinho. Valorizar. Porque a gente não faz isso. Quando eu fico um pouquinho sozinho, eu quero algum estímulo porque é muito duro ficar sozinho. Então, gostar de ficar sozinho é ótimo. Mas que isso não vire um fanatismo e que atrapalhe os outros ou que desconforto para os outros. A gente vive num mundo, até mesmo quem vive num ashram, tem que se relacionar, tem que conviver. Mas é saber como conviver. Espera aí que eu acho que tem mais uma. Existe algum programa de educação para crianças na Kriya? Qual a idade mínima para ser iniciado em Kriya Yoga? Existe um programa de educação que chama Balashram, que é o orfanato das crianças. Elas aprendem a viver de uma maneira maravilhosa e perfeita desde os 2 anos de idade. Mas, por enquanto, esse projeto é na Índia e, se Deus quiser, vai chegar para a gente em algum momento. Normalmente, nos padrões, não tem um trabalho direcionado para crianças na Kriya, porque o nosso principal carro-chefe é a meditação. E essa meditação da Kriya, normalmente, é ensinada a partir dos 11 ou 13 anos de idade, quando o intelecto já está maduro, já está mais formado. Então, a partir daí, essa pessoa já tem a possibilidade de meditar e evoluir espiritualmente com esse estado já mais maduro. Tem exceções. Às vezes tem alguns programas, mas normalmente o caminho da Kriya Yoga, que é a essência e a prática da meditação, é para a partir dessa idade. Certo? Regina Amor? Eu queria falar com relação à penúltima pergunta, porque está sendo muito comum as pessoas trazerem essa queixa, né? Isso também é decorrente do momento que a gente vive, porque o nosso lugar do social no cérebro foi atrofiado com essa reclusão que a gente vive. Então, muitas pessoas estão tendo dificuldade de retomar, estão sentindo medo quando se expõem a um público maior. Mas isso também é uma consequência. Não sei se é esse caso, né? A gente tem muito isso. É esse aspecto. Então, quando tem algo negativo, de medo, de reticência, de insegurança, isso não é espiritual. Isso não é reclusão. Isso é algo que precisa ser superado e resolvido. Mas quando você tem consciência, e você tem a capacidade de escolher, e você escolhe ficar em silêncio, ou você gosta daquilo e valoriza, isso é um aspecto que a gente considera de crescimento espiritual e positivo. Eu falo para as pessoas, muitas vezes eu me sinto sozinho quando eu estou num monte de gente. E eu me sinto mais acompanhado quando eu estou sozinho. Por quê? Porque a gente esquece. A gente está com um monte de gente, como a gente vai lembrar da respiração? Como a gente vai lembrar da presença de Deus? A gente se estimula e perde. Então é importante a gente ter momentos de solidão, de reclusão. Certo? Chega, né? Vamos só fechar os olhos, por favor. Por favor, lembra da respiração um pouco.
Se a gente esquecesse toda a teoria, tudo que a gente aprendeu até agora, e se lembrasse só da respiração, nosso sucesso estava garantido. Nossas vidas têm que se tornar mais simples. Isso significa diminuir a quantidade de pensamentos e aumentar a qualidade deles. Para isso a gente precisa se esforçar. Se eu não faço esse esforço, naturalmente essas 6 qualidades negativas crescem e se fortalecem na minha vida. Mas o meu caminho é se libertar delas e alimentar essas virtudes. Essa é a batalha da nossa vida. E essa é a razão do nosso existir. Que a gente possa aproveitá-la da melhor maneira possível. Que cada momento, que cada instante, de olhos fechados ou abertos, em casa ou no trabalho ou meditando, seja para esse propósito, de purificar, de melhorar, de eliminar o nocivo, de ter a experiência de quem eu sou de verdade, Tattvagyana. Que nossas vidas sejam vibrantes, cheias de coragem e entusiasmo. Cheia de força. Não importa se a gente tropeça, não importa se a gente erra. A gente tem que seguir. Cada momento tem que ser digno de ser vivido. E é com essa energia, com essa atitude. A gente tem a presença dos mestres, a gente tem Deus guiando a gente, dentro de nós em toda parte. Que essa seja a nossa vida de êxito, de sucesso espiritual. E todo o resto vai acompanhar. Orando para Deus e para os mestres para que nos concedam essas características. Para que nos ajudem a ter força para enxergar a nossa negatividade e coragem para se libertar delas. E que para todos nós cheguemos nesse processo de realização divina, nessa existência. Para que esperar mais? A gente tem uma vida, a gente tem ânimo, a gente tem um guru, a gente tem um caminho espiritual. Para que desperdiçar essa vida? Tentando perceber essa presença de Deus em todos, em toda parte. Eu me curvo a vocês. Om. Amém. Obrigado a todos. Obrigado por esse fim de semana especial de celebração. Obrigado pela contribuição de todos, por essa energia presencial e quem participou online também vibrando e mandando energia positiva e somando a nossa energia e a nossa motivação. Esse foi o começo, um novo começo. E é por isso que chamou o novo começo também esse nosso programa. No nosso dia a dia, mas essa nova fase também. Certo? Vamos em frente. Jai Guru.